Olá, pessoal do primeiro. Vamos fazer um comentário aqui sobre funções, principalmente para quem perdeu a aula online que nós tivemos, tá? Foi um encontro que nós tivemos no dia 1 desse mês de setembro. Vamos lá. Eu falei sobre domínio, contradomínio e imagem da função. Mas antes de falar sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função, eu tenho que saber primeiro se essa relação entre A e B representa realmente uma função. Quando que nós temos uma função de A em B? Quando todos os elementos de A se corresponderem em B. Veja, todos os elementos de A se corresponderam em B. E cada elemento de A faz uma única ligação em B. Cada elemento de A tem uma única flechinha saindo dele. Então, é função de A em B. F é função de A em B. Vou chamar essa função de F, tá bom? Temos uma função. Todos de A se corresponderam em B. Cada elemento de A tem uma única flechinha saindo dele. Ah, mas lá no conjunto B ficou um elemento sem correspondência. Não importa. Para ser função de A em B, quem manda é o conjunto A. Veja, todos de A têm correspondência em B e cada elemento de A faz uma única ligação em B. Então, toda hora quem está mandando é o conjunto A. Então, vamos. Se é o conjunto A quem manda, eu vou dizer que o conjunto A é o domínio de uma função. Essa letra D significa domínio. Então, o domínio da função é o conjunto de partida das flechas. É o conjunto mandante, é o conjunto A. Ah, se tem o domínio, existe o contradomínio da função. O contradomínio é todo o conjunto de chegada das flechas. Todo o conjunto de chegada. É o conjunto B. E o conjunto imagem? O conjunto imagem da função são os elementos do conjunto B que receberam correspondência, que receberam as setinhas, as flechinhas. Os que foram flechados são 10, 20 e 30. Então, a imagem da função é composta pelos elementos que receberam a correspondência. O 10, o 20 e o 30. Cuidado, tá? Eu só posso falar de domínio, imagem, contradomínio da função, se primeiro eu tiver uma função. Verifique se você tem uma função de A em B. Após verificar se você tem a função de A em B, aí sim você determina o domínio, que é sempre o conjunto mandante. O contradomínio é o conjunto de chegada das flechas. E a imagem é quem recebe a ligação. Mais um exemplo. Será que eu tenho realmente aqui uma função de A em B? Vamos verificar. Todos do A se ligaram em B. Beleza. Todos do A se corresponderam em B. Cada elemento de A fez uma única ligação em B. Cada elemento de A tem uma única setinha saindo dele. Então, é função de A em B realmente. Então, eu posso falar sobre domínio da função, posso falar sobre contradomínio da função e posso falar sobre imagem da função. Domínio, é fácil, é todo o conjunto mandante das flechas, é o conjunto A. Caso você queira colocar que o domínio são os elementos 3, 9, 15, pode. É todo o conjunto A, da mesma forma. O contradomínio é todo o conjunto B, o conjunto de chegada. O contradomínio sempre é o conjunto de chegada. Então, você pode dizer que é simplesmente B, ou você pode citar os elementos 1, 3 e 5. A imagem são os elementos que recebem a flechinha. Veja que coincidiu.
O contradomínio vai ser igualzinho à imagem. Quando que o contradomínio é igualzinho à imagem? Quando os elementos que recebem a flecha são todos os elementos do conjunto de chegada. Lembre-se, o conjunto de chegada é o contradomínio. Se todos os elementos do conjunto de chegada, nesse caso o conjunto B, recebem a flechinha, significa que o conjunto imagem também será o conjunto B inteirinho, 1, 3 e 5. Então, vai ocorrer que o conjunto imagem e contradomínio serão iguais quando todo mundo do conjunto de chegada receber a flechinha. Agora, uma informação importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre lei de formação, porque essas ligações, elas não aparecem assim do nada. Tem uma explicação, tem uma lei que forma essas ligações entre os conjuntos A e B. É chamada lei de formação. Lei de formação é assim. Eu vou chamar, por exemplo, os elementos do conjunto A de X. Grava isso. Eu vou chamar os elementos do conjunto B de Y. Aí você percebe uma coisa, do 15 eu liguei com 5. Do 9 eu liguei ao 3. E do 3 eu liguei ao 1. Eu acho que alguém aí já percebeu que do 15 para chegar ao 5 significa que eu dividi por 3. Veja, 15 dividido por 3 não dá 5? O 9 para virar 3, o 9 para se ligar ao 3, eu também dividi por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3, olha que legal. E do 3 para se ligar ao 1, é porque o 3 eu também dividi por 3, que dá 1. Então eu posso dizer que os elementos Y são a terça parte do X, ou seja, é o X dividido por 3. X dividido por 3, aí eu acho os elementos Y do conjunto B. Eu posso fazer essa lei de formação, ó, que os elementos Y são os elementos X, os elementos do conjunto A, que eu chamei de X, dividido por 3. Vamos conferir? Chama de X os elementos do conjunto A, X vale 15. 15 dividido por 3 dá 5, certinho. 9 dividido por 3 dá 3, ó. X vale 9. 9 dividido por 3 dá 3. Os elementos do conjunto B eu chamei de Y. Olha, 3, que é um elemento do conjunto A, que eu chamo de X, dividido por 3 dá 1. X, 3, dividido por 3 dá 1. Então, é chamada lei de formação. Eu vou dizer que o Y depende do X. O Y está em função de X. Y depende do X. O Y está em função de X. Eu posso escrever Y ou função de X, já que o valor do Y depende do valor do X. Então, seria função de X é X sobre 3. Vamos ver o mesmo raciocínio no exemplo acima. O exemplo que eu fiz para vocês no início da aula. O 1 virou 10. O 2 se ligou ao 20. E o 3 se ligou ao 30. Veja, para o 1 passar para 10, significa que você multiplica por quanto? Por 10. 1 vezes 10 dá 10. O 2 para se ligar ao 20. 2 ao 20, eu também multipliquei por 10. 2 vezes 10 dá 20. E para o 3 se ligar ao 30, eu também multipliquei por 10. 3 vezes 10 dá 30. Aí você vai dizer assim, você vai chamar os elementos do conjunto A de X, não vai? E você vai chamar os elementos do conjunto B de Y. Você vai dizer que o Y depende do que eu fizer com X.
Então, você pode escrever que os elementos y do conjunto B dependem dos valores do x. Confere. O valor de x era 1, aí eu multipliquei por 10. Deu 10. Elemento do conjunto B. Ah, o x do conjunto A valia 2, eu multipliquei por 10, deu 20. É o 20 do conjunto B. E o que eu fiz com o elemento x do conjunto A, que é o 3, também multipliquei por 10. Ah, então você vai dizer que o y depende do que você fez com o x. O y depende do x. Então, os elementos y do conjunto B serão iguais a... Eu multipliquei cada elemento do conjunto A, que eu chamei de x, por 10. 10 vezes x. Essa é a lei de formação. Então, o valor do y depende do que eu fiz com os valores do x. Se o y depende do x, você pode escrever função de x. A palavra função significa dependência. Então, função de x é igual a 10 vezes x, é a chamada lei de formação. Tá ok? Vamos tirar uma provazinha? Função de x. Qual é o primeiro valor do x? É 1. Função do 1 é 10 vezes... Qual é o primeiro valor de x? É 1. 10 vezes 1 dá 10. Olha lá, realmente deu 10. Agora depois, função do 2. Você vai substituir o x por 2. Função de 2 é 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. Realmente, o 2 se ligou ao 20. Tá entendendo? Agora, função de 3. O que eu fiz com 3 para ele virar 30? Eu multipliquei por 10. Então, será 10 vezes, no lugar do x, você coloca 3. O x também pode valer 3. E aí dá o valor 30. Então, você tem aqui uma relação de dependência entre os valores de A e B. É chamada função. Fizemos uma lei de formação. Tá ok? Espero que a aula tenha ajudado um pouquinho, vocês tenham entendido. A gente se vê por aí. Eu agradeço, tá? Tchau, tchau. Boa prova.